Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que nos acompanham aqui pontualmente às segundas-feiras. Robson foi o primeiro. Parabéns, Robson. Larissa já entrou, todo mundo entrando aí. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui conosco nessa live que será um pouquinho diferente, né? Que nós vamos esperar que a Divino Wine Club solicite a participação deles, porque nós vamos bater um papo sobre a minha história no mundo do vinho. Larissa está dizendo aí, viva o Arthur. Hoje é aniversário do meu filho Arthur. Ontem nós comemoramos aqui o aniversário dele, e hoje estamos aqui fazendo a live em homenagem a ele. E com muita honra que eu recebi o convite da Divino Wine Club, que é uma empresa do mercado de vinhos, sediada no Rio de Janeiro, e que nos convidou para falar um pouco sobre a nossa história, né? Sobre como nós começamos no mundo do vinho, o que nós achamos do mercado de vinho mundial, enfim. E nós vamos degustar, fazer uma degustação mais informal do nosso vinho, né? Que é o Albarinho, e vamos conversar com eles sobre o mundo de um modo geral, a minha formação, mas o mundo do vinho de um modo geral. O vinho que nós estamos tomando é o Mataorro, tá? Albarinho. Albarinho é uma uva ali de Rias Baixas, Galícia, na Espanha, e a mesma Alvarinho do outro lado do Rio Minho, ao sul, a mesma Alvarinho que fazem os vinhos verdes famosos, os melhores vinhos verdes ali de Alvarinho, 100% varietal de Monção e Melgaço, e compõe alguns cortes também de Alvarinhos, que são vinhos de corte, né? Interessante, muito interessante, a plantação. Ela não é comum cultivar de Albarinho na América do Sul, e a Mataorro faz isso. A Mataorro trabalha com Merlot, Taná e Albarinho, além de uma linha de espumantes. E é uma vinícola muito pequena, fica muito perto do oceano, ali 30 quilômetros do Oceano Atlântico, no Uruguai, extensão do território brasileiro, nossos irmãos uruguaios, e é uma vinícola muito charmosa e que faz com muito cuidado. O enólogo deles é muito especializado, trabalhou já em Beaujolais, na região de Beaujolais, é muito prendado, vamos dizer assim, né? muito conhecido por seus vinhos de maceração carbônica, mas ele faz vinhos frescos, joviais e muito interessantes. O taná deles é muito interessante, e esse Albarinho, como vocês vão ver, também é de um frescor, de uma jovialidade, de uma potência aromática muito interessante, um vinho de muito boa relação qualidade-preço. Vamos fazer então esse mix. Eu vou convidar então a Divino, vou pedir que eles se apresentem. Vamos voltar aqui. Deixa eu correr a barra para eu chamar aqui então o pessoal da Divino, para que eles então possam se apresentar e a gente inicie a noite de hoje. Divino Wine Club entrou. Ok, vamos ver a solicitação aqui. Estamos aguardando a Divino entrar então para nós, enquanto isso, vamos identificando o vinho. A gente já falou, né? Bodegas Mataorro, no Uruguai, ok? O produtor é a Bodega Mataorro, como dissemos. A safra que estamos tomando é a 2018, fica bem no cantinho aqui, ó. Às vezes não fica muito visível no rótulo, fica bem no cantinho, olhando para a garrafa, cantinho superior direito do rótulo da frente, né? Tem 12% de álcool, como os alvarinhos geralmente têm, né? Então, nós queremos aqui potência aromática, queremos frescor, queremos jovialidade, e é isso que temos. Com quem eu falo do outro lado da linha, do outro lado do Brasil? Olá, Breno, tudo bom? Dimas, que está falando com você hoje. Pois não, Dimas, muito bem-vindo. Um prazer estar falando com os seus seguidores, com o seu público. É um prazer, eu tenho certeza, para os nossos seguidores, para mim. É uma honra ter sido convidado por vocês para bater esse papo, para conhecer um pouco da minha história e para conversarmos sobre vinho de um modo geral, enquanto degustamos aqui, os nossos seguidores degustam pelo menos esse Mataorro aqui, tá? Sim,
Primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade para a gente estar fazendo essa live. Também, primeiro que para a gente é uma honra, se eu posso dizer dessa forma, estar conversando com você, que é uma pessoa de referência na área de enologia, porque você é comentarista, você tem certificações na área e pelas indicações que a gente recebeu, né, do Breno, que foram muito positivas do seu trabalho, então a gente tem muita felicidade de estar compartilhando esse momento com você. Infelicidade por não estarmos tomando também, degustando vinho, e aí eu até comentei com você um pouco mais cedo, a gente achou muito estranho porque não tivemos muita facilidade de encontrar o rótulo que se acha aí, né, como aqui no Rio, mas isso também não impede com que a gente mantenha esse papo e você possa fazer seu trabalho de Claro, degustação com claro. normalidade. A gente tentou fazer com que o adivino, o pessoal, o Dimas, achasse o vinho no Rio, né? E a gente não encontrou. A Mataúva é um modelo muito pequena, é quase artesanal, e poucos são os importadores, então não é um vinho muito comercial. Isso se tornou difícil, mas eu já avisei aos meus seguidores enquanto você estava assistindo, mas não estava online com a gente, né, dividindo a tela, dizendo que hoje seria um pouquinho diferente, a gente fazer a degustação um pouquinho informal. Eu já identifiquei o produtor aqui, depois a gente fala do aspecto visual, mas fique à vontade para a gente intervir e bater esse papo, e a gente vai falando um pouco do vinho, e você vai perguntando para o que você quiser saber da minha opinião. Estou à sua vontade, viu? À sua mercê aqui. Tá bem. Bom, enquanto Divino, nós atuamos tanto no Rio como em alguns estados do Brasil, com relação à consultoria na área de alimentos e bebidas desde 2011. A gente se especializou muito mais em atuação de gestão de bares e restaurantes, e aí com a pandemia a gente meio que ficou voando por um tempo, entendendo que havia uma demanda muito importante pelo conhecimento e a discussão sobre conteúdos que girassem em torno do mundo do vinho. E com isso a gente começou a fazer lives, criar um pouco mais de conteúdo, porque não era tanto o nosso foco. E aí a gente está pegando pessoas de referência para poder debater um pouco sobre isso. E aí, para iniciar o nosso bate-papo, enquanto você também fala um pouco do vinho, eu gostaria de fazer a pergunta inicial. Como que o Breno entrou no mundo do vinho? Conta pra gente como que tudo começou, quando que você bebeu sua primeira taça, seu primeiro copo, como que foi essa experiência? Olha, quando eu bebi a primeira taça, eu não me lembro. Mas, assim, certamente foi em companhia do meu irmão, o Rogério. O Rogério teve participação na minha vida. O Rogério foi presidente da Associação Brasileira de Sommelier Seção Goiás. Trouxe o primeiro curso de sommelier profissional para cá. Minha família sempre foi uma família que curtiu muito vinho, né? Mas curtiu de maneira informal. E o Rogério tentou e conseguiu formalizar esse conhecimento. Então, nós trouxemos o pessoal da ABS, da ABS São Paulo, que à época estava à frente da ABS Brasil, e eles fizeram a primeira turma de sommeliers profissionais aqui em Goiânia. Nós os trouxemos e fizemos o curso de sommelier profissional pela ABS. É um curso muito rico, um curso pelo qual eu tenho uma admiração muito grande. É quase como uma pós-graduação. Nós fizemos assim, durante 1 ano e meio, às sextas à noite, sábados e domingos em 2 períodos, e durou 1 ano e meio isso, uma vez por semana, claro, uma vez por mês, né? E isso foi em 2002. Então, em 2002 eu comecei no mundo do vinho. Isso coincidiu com uma reforma, uma reformulação no principal jornal do estado, que é o Jornal Popular, que é ligado à organização Jaime Câmara, que é uma retransmissora, uma afiliada, hoje já é propriamente da Globo, e é o maior jornal de circulação de estado. Eles fizeram um caderno nessa rediagramação que eles estavam fazendo, que se chamava Magazine, e que se propunha isso. Nas sextas-feiras, ele seria um caderno de entretenimento e de variedades e de indicações do que fazer no fim de semana, e eles queriam uma coluna de gastronomia, de enogastronomia, que falasse de vinhos, mas que falasse também de comida e tal. E aí eu conhecia o editor-chefe, que era o Isanulfo, hoje falecido, e ele me convidou. Você não quer fazer? Ele me conhecia, eu conheço sua escrita, você escreve bem,
você fala bem, conhece, tem propriedade, você não quer fazer, faz uns 3 pilotos. Aí eu fiz uns 3 bonecos, assim, 3 artigos de experiência, né? Três colunas de experiência e pronto. Então, desde 2002 que eu escrevo essa coluna no Jornal Popular. Então, aí eu comecei como sommelier profissional pela ABS e depois um colunista do jornal que eu escrevo há 18 anos. 18 anos passam rápido, viu, Dimas? Passam muito rápido. E aí, depois, em 2002, a gente começou, então, logo depois, a dar cursos de vinho aqui, com certificações da ABS. Hoje a ABS não está mais conosco, né? Nós saímos da diretoria da ABS. Eu continuo tendo meu título, mas nós saímos da diretoria da ABS. Mas surgiu a Wine and Spirits. A Wine and Spirits Education Trust, que é de Londres, e que ali meados, acho que 2006, 2007, o Rogério, meu irmão, eu e um outro companheiro, o Haroldo, fizemos então, e o Ata, que fizemos o nível 2 da Wine and Spirits, bem lá atrás, bem simplesinho o nível 2. Depois nós fizemos o nível 3, o Rogério e eu fizemos o nível 3, isso já foi em 2000 deve ter sido 2010, por aí, 2010, por aí e tal. E aí eu me lancei a tarefa de fazer o Wine and Spirits nível 4, que eu digo sempre às pessoas que foi a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida. Eu sou médico também, eu sou professor da Faculdade de Medicina, sou médico reumatologista, tenho um consultório, e nem passar na residência, nem passar no vestibular foi tão difícil quanto fazer o Wine and Spirits. São 4 anos de muito investimento financeiro, intelectual, de tempo, de muito sacrifício, e que culminou ano passado nessa minha titulação. E é isso, eu acho que dá uma resumida boa, assim, né? Vem de uma família que aprecia coisas boas, eu acho, assim, uma família muito legal, minha família é muito legal, muito divertida, muito informal, e eu acho que isso tem muito a ver com o meu trabalho, que é muito desmitificar o mundo do vinho, né? Eu gosto de sempre de dizer que não são regras, são o que a gente fala, são costumes que as pessoas foram passando umas para as outras ao longo do tempo, então não são regras, né? É para você melhor apreciar, você não precisa enfiar o dedo na tomada, sempre digo isso, para levar choques, né? Você passa, as pessoas te ensinam, não leve, você nunca precisa enfiar o dedo. Por isso que dizem, tem que tomar na taça adequada, por que uma comida comer com a outra, por que tem que bochechar o vinho na boca, e eu sempre procuro tá explicando isso, tá fazendo. O meu livro é um livro, eu não sei se você conhece, chama-se Vinho Muito Prazer, que é desmitificador também, ele é como se fosse um almanaque apresentando as pessoas para o mundo do vinho. Eu estou com um exemplar para te mostrar, tá vendo? Chama-se Vinho Muito Prazer, tem na Amazon, no e-book, por e-book, Bate Vinho Muito Prazer, Brand Faria. Então, assim, é isso. Uma linguagem desmitificadora com conhecimento. É isso que eu acho da missão. Quando você falou de educação do vinho, é comigo mesmo. Eu trabalho com educação de vinho. Eu não trabalho no mercado de vinho, eu não represento o vinho, eu trabalho com educação em vinho, com divulgação de conhecimento em vinho. Sim. Esse é minha missão no mundo do vinho. Muito bacana isso que você falou sobre a questão de desmistificar, porque quando a gente atua na área comercial, a gente vê muito aquela fala que é: o meu vinho é bom, o meu vinho é o melhor que tem e você precisa beber o meu vinho. E a gente fala que a gente precisa respeitar o paladar do outro. Sem dúvida. E quando a gente assume, né, essa postura, a gente entende que talvez, que a gente até brinca muito aqui no Rio, sorte daquele que tem paladar apurado para vinhos caros, mas muito mais sorte daquele que gosta dos vinhos, não de entrada, mas vinhos bons e baratos, né? Sem Porque dúvida. tem gente que busca só vinhos caros, vinhos de renome, e é o que a gente fala, isso tem um custo, independente se a pessoa, ela pode ser um juiz, pode ser um advogado, pode ser um pedreiro, independente da função. Mas o valor que a gente quer dar para o vinho não é sobre o valor do que está etiquetado no vinho, né? É mais sobre o significado que esse produto tem. Então, assim, agradeço a tua introdução, que foi muito boa para a gente entender que a gente tem, sim, um profissional que é W7, né? O Paulo Braimer é um grande conhecido, colega e parceiro, e a gente fala assim, trouxe uma nova visão, né? Que não sei como vocês interpretam isso, mas aqui a gente tem duas polarizações, tal qual a gente tem dos enólogos versus sommelier no mundo do vinho. A gente teria aqui no Rio, mais atualmente, o conflito entre a ABS e Enocultura.
que são duas escolas de formação muito diferentes. Mas isso também vem para agregar, né? Então, Claro. assim, fique à vontade para ir falando do vinho também. E o que Tá. você quiser ir contando para a gente das suas experiências, por exemplo, quando você vai fazer a degustação de um vinho branco, que é a temática de hoje, quais são as principais características que você analisa no aspecto visual, no olfativo e no gustativo? Bom, pergunta não foi encomendada, viu? Não combinei com o Não. Dimas. Então, no aspecto visual, Dimas, vamos lá. Porque até a gente até mata a degustação e depois fica no bate-papo. Eu acho assim. Tem três coisas principais a serem observadas no aspecto visual, né? Primeiro, se o vinho é límpido ou não. Então, nós estamos tomando um vinho límpido, né? Límpido não é transparente, límpido quer dizer que ele não tem turvação, não tem borras, não tem cristais. Nem sempre é defeito, a turvação sim é defeito, mas borras e cristais não são defeitos, depende do vinho. Mas esse vinho, por exemplo, é um vinho límpido. Segundo que a diferença entre você perceber cor no vinho, ver tonalidade no vinho tinto e no vinho branco é diferente, né? Então, você flete a taça a 45 graus para a sua frente, ok? Quando você faz isso, o vinho forma um ovo, ou uma unha do vinho, e é na francesinha, ou seja, naquela porção externa do vinho, na periferia, que você dá a tonalidade do vinho tinto. E do verde você dá no centro. Por que isso? Porque o vinho tinto, na maioria das vezes, próximo ao centro, ele é muito escuro. Então não dá para você diferenciar que tonalidade ele tem. E no vinho tinto, no vinho branco, desculpe, a maioria das vezes, na periferia, ele é muito claro, ele tende à água, ao branco verdeal. Então esse vinho, você pode olhar assim, é um vinho padrão, é um vinho palha. Né? Fosse um pouco mais claro, seria branco verdeal, um pouco mais escuro, né? Seria um vinho dourado. Não, esse vinho é um vinho palha. Né? Muito do que albarinho dá mesmo. Ela não dá muita intensidade de cor, mas também não é uma uva que fica com uma Riesling ou a Sauvignon Blanc, que dá vinhos muito claros, brancos verdeais e tal. E depois a intensidade aromática do vinho, a intensidade de cor, perdão, não chegamos no olfativo, intensidade de cor do vinho, que não tem a ver com a tonalidade. Tonalidade é a cor, intensidade é o quão escuro ele é. Esse vinho é um vinho que eu diria que é um vinho de tonalidade palha e de intensidade pálida. Eu acho esse vinho pálido, é muito leve, muito transparente, muito leve na cor, mas não tem intensidade. Então é isso, limpidez, tonalidade e intensidade seria o que eu avaliaria no aspecto visual de um vinho branco. E sempre, claro, o vinho mostra lágrimas, tem a ver com o teor de glicerol do vinho. Você pode inferir um determinado teor alcoólico, nada preciso, pelo número de lágrimas que esse vinho forma, nada preciso, nada que permita você dizer, ele tem 12% só para observar a lágrima, ninguém vai fazer isso. Né? Mas observar as lágrimas são interessantes, né? Ou as pernas, como os portugueses preferem dizer. Né? E uma pergunta que fica, por exemplo, quando a gente fala de vinhos jovens, normalmente a gente tem essa coloração amarelo palha. Tendo em vista que normalmente o vinho branco ele não está numa garrafa transparente, como vem algumas das vezes, né, num rosé, como avaliar a cor, por exemplo, de um vinho jovem que já está um pouco mais amarelo, quando tomar ou quando não tomar? Dimas, que excelente pergunta, olha só. Eu confio muito na procedência. Vinhos brancos, deixa eu explicar melhor. Vinhos brancos são, eu diria que 80% dos erros que nós cometemos de escolhermos mal vinhos, ou seja, de termos surpresas desagradáveis após abrirmos a garrafa, vem de vinhos brancos. Porque o tanino ele é um conservante natural. E os vinhos brancos, como são feitos sem contatos com a casca, eles não atraem esse conservante natural que é o tanino. Né? E eles se expõem muito mais facilmente, portanto, à oxidação precoce, muito mais facilmente. Né? E como as garrafas, por exemplo, olha só, essa garrafa é uma garrafa verde escura. E a pergunta do Dimas tem total razão. Como é que eu sei se ele é branco verdeal, se ele é branco palha? Se eu abrisse esse vinho e ele fosse um vinho dourado, intenso, quase um vinho de cor âmbar, né? E eu colocasse na taça e percebesse no meu nariz que ele já tinha uma acidez volátil acentuada, ou seja, aromas de acetona, de vermute, eu dizer, poxa, esse vinho está estragado, e não tem jeito de saber porque a garrafa é branca. Então, assim, eu não confio muito, vou te confessar, eu não confio muito em vinhos de supermercado, guardados em pé, brancos que tenham mais de 3 anos de idade.
Assim, eu prefiro não comprá-los. Se você puder comprar de garrafas transparentes, observar a cor do vinho para ter uma certeza melhor. Se não, compre de quem você sabe que armazena adequadamente, que armazena em temperaturas estáveis, que armazena com o vinho deitado. E não compre vinhos brancos caros de fornecedores não vou ser preconceituoso com redes de supermercados, qualquer que seja o fornecedor que não tenha estrutura para manter um vinho branco de guarda, que a gente tem poucos vinhos brancos, né? No mundo do vinho tinto a gente tem até mais, mas poucos vinhos brancos. Eu diria os Grand Cru da Borgonha, alguns vinhos ali do Vale do Loire na França, como o Savinier, que faz um Chenin Blanc com muita potência e com potencial de guarda, alguns Semillon do Hunter Valley, que também podem durar muito, mas assim, são raros vinhos brancos de guarda, e aí esses só com procedência mesmo, só de gente que sabe armazenar e que você tem confiança de, olha, abrir, leva, e você tem razão, né? A pessoa, o consumidor tem razão, quando ele abre está errado, leva no mesmo dia e mostra, olha, eu comprei ontem, está aqui o vinho, está estragado, então, enfim, não é minha culpa, me dê outra garrafa ou escolha outro vinho e tal. Não é pelo gosto que a gente devolve vinho, né? Ah, eu não gostei, vou devolver. Não. Ele tá o que prometeu? Tá. Então, se ele tá o que prometeu, se você não gosta, se você comprou Viognier e não quer Viognier, se você comprou Sauvignon Blanc e não gostou daquele Sauvignon Blanc, problema seu. Agora, se ele está estragado, aí não. Faulty, né? Ou estragado, aí a gente tem que realmente devolver o vinho. O Paulo Henrique, que é nosso seguidor, está mandando uma mensagem para a gente, fazendo o seguinte questionamento sobre vinhos brancos. Com relação a vinho branco, é sempre necessário, não, desculpa. É sempre comum que os vinhos brancos tenham a acidez mais acentuada que os vinhos tintos? Até que ponto a acidez do vinho branco deve ser considerada normal e até que ponto isso é considerado um erro? Vamos segurar essa pergunta dele quando a gente fala de aspecto de boca, e eu falo do olfativo, porque a gente estava falando de perder, né, e de sentir aqueles cheiros de acidez volátil. Então, no aspecto olfativo, a gente 60% do vinho está no aspecto olfativo, mesmo porque os aromas de boca têm muito a ver com a retrofaringe e o que esse vinho gera na retrofaringe, porque nós temos fundamentalmente 4 gostos, né? O amargo, o azedo, o doce e o salgado, e um quinto, talvez, um umami, que a gente percebe como gosto. E o que a gente percebe como paladar, vamos dizer assim, e o que a gente percebe como gosto, que é diferente de paladar, que é o gosto de cereja, o gosto de abacaxi, o gosto de maracujá, são depois que a gente coloca na boca, são aromas que vêm, que voltam pela retrofaringe no nariz e dão aquele aspecto. Basta ver quando você está gripado, você não sente gosto de cereja, você não gosta de nada. Você sente o azedinho da cereja, mas você não percebe que é cereja, né? E percepções táteis, crocância, liquidez, temperatura, etc. Então, o aspecto olfativo, 60%. Primeiro, se o vinho está limpo, então no olho ele é límpido, ou seja, não tem turvação, não tem boas. No nariz ele é limpo, ele não é buchonê, ele não é um vinho oxidado precocemente. O meu não está assim, nem oxidado precocemente, nem buchonê, infectado pelo fungo. Ele tem uma intensidade aromática que eu classificaria como média para média mais, entendeu? Então, quando eu aproximo esse vinho do nariz, eu já percebo. E eu percebo facilmente os aromas que esse vinho provoca quando eu encosto a taça no meu lábio superior e coloco um pouquinho do nariz dentro da taça. Eu observo facilmente, né? Então eu colocaria como média para média mais, e uma roda de aromas, infelizmente você não está tomando, vou te passar à vontade aqui, tá? Uma roda de aromas que a gente percebe frutas de caroço, então eu percebo aqui nectarina, percebo pêssego. Quem quiser aí dos nossos seguidores, pode questionar, tá? É interessante questionar e dar palpites aqui. Eu estou percebendo muita fruta de caroço, nectarina, pêssego. Percebo alguma fruta cítrica, um pouco mais doce, não cítrica, talvez lima da Pérsia, tá? Marmelo, que entra dentro das frutas verdes, né? Green fruits, marmelo, maçã verde. Não tem toques de herbácea, o barinho não costuma dar toques de herbácea, esse vinho não tem. Talvez um floral,
uma cássia, alguma coisa assim. Eu não acho que ele tenha herbal, camomila, infusões de chá variados, mate, não tem. Não tem muita especiaria também e nem o herbáceo. Portanto, eu ficaria com essas aí. Principalmente no grupo dos frutados e as frutas de caroço, alguma fruta cítrica mais doce, como a lima, tá? E frutas verdes, como maçã verde, marmelo. Eu acho que ficaríamos aí. Ele não é um vinho que revela aromas secundários. Ele não deve fazer malolática. Se o faz, não é perceptível ao nariz. Então, não se tem aromas lácteos. Ele não passa pelo carvalho, não faz batonagem. Portanto, eu não percebo aromas das leveduras que deixam o vinho mais cremoso e nem aromas de secundários, né, de qualquer opção do produtor, e nem terciários também não. É um vinho jovem, 2018, um vinho vivo, jovem, e, portanto, são esses os aspectos olfativos. Você tinha me perguntado, então, se o vinho é limpo ou não, a intensidade dele, que aqui ele é média para média mais, a roda de aromas, que a gente já descreveu, e mostrando nichos primários. Sempre lembrando, nichos primários são os nichos associados à uva e ao seu terroir. Os nichos secundários são as de opção do produtor. Vou fazer batonagem no vinho branco, vou fazer malolática, vou passar esse vinho pelo carvalho, fermentá-lo no carvalho ou amadurecê-lo no carvalho. São opções do produtor que acabam emprestando características organolépticas finais ao vinho. E finalmente, se o vinho é jovem ou não. Se eu já percebo aspectos terciários, é um vinho em evolução. Se ele já está bem evoluído, ele é evoluído. E se ele é jovem, como esse vinho, ele é jovem. Lembrando que isso nem sempre é qualidade ou defeito, né? Eu sempre digo isso, Dimas. Dimas, é a impressão que o produtor quer dar, né? Então, se eu posso fazer um vinho que fique muito bom para ser tomado logo, né? Como posso também fazer um vinho de guarda para ser tomado, que não se presta a ser tomado imediatamente e que vai atingir o seu auge com 10, 15, 20, às vezes 30 anos. É isso. Bom, Quer falar da acidez, aquela pergunta? Aham. Então Perguntaram vamos. para a gente, deixa eu voltar aqui na acidez. Até que ponto a acidez ela deve ser considerada normal para o vinho, né, para o vinho branco, e se é normal o vinho branco ter uma acidez sempre mais acentuada do que os vinhos tintos? Não, não é. Quem quiser experimentar, eu já disse numa live anterior aí, tem um vinho vou citar uma uva, ou algumas uvas aqui, a Viognier. A Viognier é uma uva do norte do Rhône, ali de Condrieu, bem ao norte do Rhône, do Ródano, em português. Tem Condrieu e tem um monopólio ali, que é o Chateaubriand. Ali ela é muito famosa, tem chegado, a Viognier tem chegado na parte que produz vinhos brancos de qualidade no Chile, em Casablanca, Lleida e até em Huasco, que é lá em cima, agora também em altitude. A Viognier tem chegado e é um vinho completamente sem acidez. É um vinho, não vou dizer completamente, mas é um vinho de acidez baixa. Viognier de acidez alta, você fala, que estranho, né? É muito aromático, mas você está esperando um vinho de Viognier, você está esperando baixa acidez. A Muscat também é um vinho que em muitas condições dá baixa acidez também. Tá? Então, assim, tem vinhos Pinot Gris, dependendo da região onde você está tomando, Pinot Gris ou Pinot Grigio, dependendo da região, pode dar baixa acidez. Pinot Blanc é um vinho de baixa acidez também. Então, não se espera. Agora, a pergunta faz sentido porque como o vinho branco ele não oferece algumas coisas que o vinho tinto oferece, que são oferecidas pelo contato com a casca, por exemplo, a percepção de tanino, que dá dureza, dá corpo ao vinho. Você quer expressão aromática e muitos querem acidez no vinho. Deixa o vinho legal. Eu acho que deixa o vinho legal, com a maioria das uvas. Então, se espera mais acidez num vinho branco. Mas aí, respondendo a pergunta, até quando é normal, até quando não é, depende da uva. Então, assim, uma Riesling e uma Sauvignon Blanc são definitivamente ácidas. Ácidas. Enquanto que outras uvas não. Então, espera-se que sejam... Espera-se que como com todas as outras características, a acidez seja aquilo que a uva merece, ou aquilo que o produtor quis fazer. Está errado se estiver desequilibrado, né? É isso. Tá? Lembrando que a acidez é uma coisa que dá estrutura, dá longevidade ao vinho, né? O que dá longevidade ao vinho? Acidez, no caso do vinho tinto, o tanino,
mas no caso do vinho branco, o seu álcool, a sua acidez e a sua intensidade aromática. Isso dá longevidade ao vinho. Então, você pegar um vinho ácido, o Sauvignon que eu citei de Chenin Blanc, você pega ele novo, ele está ácido, ele é um vinho mais duro, ele está ácido, ele tem muito álcool, porque ele fica no norte do Loire, ele é plantado, as vinhas são plantadas no norte do Loire, numa escarpa muito íngreme, com muita exposição solar, então ele é um vinho alcoólico, ele é um vinho duradouro. Né? A mesma coisa acontece com os grandes brancos da Côte d'Or, especialmente da Côte de Beaune. E é isso, enfim. Tá? E com relação vamos falar um pouquinho, não sei se pode, né, sobre a harmonização. O que você indicaria para tomar com o Albarino? Pois é, o Marcos Soares, que é um amigo meu que é chefe aqui, disse esse vinho seria perfeito com frutos do mar. Eu acho que esse vinho, vamos ver os aspectos de boca dele para a gente ver o que vai casar aí, a intensidade dele, né? Então nós temos, a gente tem um método mnemônico, a gente tem uma ficha que eu posso passar para você, que é uma ficha de avaliação que os nossos seguidores têm, pois eu passo para você, Dimas, para você poder compartilhar com os seus, se assim quiser. Então, nós temos 3A para avaliar no vinho: acidez, açúcar e álcool. Né? Esse vinho, vamos ver primeiro a acidez dele, o quanto ele deixa a gente salivando, então. Ele é um vinho de acidez média, para média mais, de média para média mais. Ele é um vinho que tem, então açúcar, não tem percepção de açúcar, então é um vinho seco. Acidez, média para média mais. E álcool, a gente já viu que ele tem 12% de álcool. E a percepção é essa mesma boca. Ele não é um vinho alcoólico. Lembrando sempre que a graduação alcoólica ortodoxa define abaixo de 11 leve, entre 11 e 12 médio menos, 12 e 13 médio, 13 a 14 médio mais, acima de 14 alto. Então é um vinho de médio menos para médio, certo? Então não é um vinho alcoólico. Não é isso que a gente quer realmente na Albarino. Não é álcool, né? A gente quer percepção de jovialidade. Portanto, respondemos os 3 As, aí passamos para o tanino do vinho. Não tem, não é? Algum tanino pode ser dado por passagens longas em carvalho, né? Pode, no vinho branco, mas esse não passou pelo carvalho. E vinhos brancos, exceto os vinhos laranja, que sofrem um contato maior com a casca, uma maceração prolongada com a casca da uva branca, da uva verde no caso, mas da uva branca, que vão dar tanino. A maioria dos vinhos brancos não tem tanino, portanto, 0. E a gente vai para o corpo. O que dá corpo ao vinho? Então, o que dá corpo ao vinho é o seu álcool e a sua intensidade aromática. No caso do tinto, tanino, mas estamos falando de branco. Então, é álcool, intensidade de aromas e sabores. Esse vinho é de álcool médio para médio menos, tem uma intensidade média para média mais, eu diria média mais, de aromas e sabores. Ele é um vinho de corpo médio para médio menos. Também não é demérito nenhum, depende do que você está bebendo. É o mesmo exemplo da acidez. Então, você quer vinho encorpado? Quer? Então não pede um albarinho, não pede um espumante, não pede um vinho verde. Né? Porque se você quer corpo naquele dia, você deve pedir outra coisa. Né? Não o vinho albarinho. Acho que tem a mesma intensidade de boca esse vinho que tem no aroma, as mesmas características de roda de aroma, aquelas frutas que a gente escreveu, frutas brancas, frutas cítricas, frutas de caroço, especialmente algum aspecto floral muito leve, com um final, a persistência, que é o quanto o vinho dura na boca depois da gente bebê-lo, né, depois da gente degustá-lo. Um final médio, tá? E é isso. Então, a gente avalia acidez, açúcar, álcool, tanino, corpo e depois volta para a intensidade aromática de boca, que é o quanto o vinho explode a boca, roda de aromas igual a gente fez lá para o nariz e, finalmente, a persistência do vinho, o final do vinho, o quanto esse vinho dura a boca. Tem uma pergunta de um seguidor meu aqui do Marco Chef, um molho Beurre Blanc ou um Zabayon clássico? Eu acho que o Zabayon, e digo mais, eu acho que esse vinho ele se destaca pela sua fruta, tá? E pela sua acidez, para classificá-los como um vinho bom. Então ele tem intensidade de aromas e sabores legais, né? Muito legal assim, e é um vinho relativamente equilibrado. Então, um vinho equilibrado com uma boa concentração de aromas e sabores, sendo, portanto, fazendo um vinho bom. Ele poderia ser um pouco mais complexo, ter alguns aromas para
para que fosse um vinho muito bom e um pouquinho mais persistente. Ele é um vinho que cede muito, muito rapidamente. Mas eu acho que ele é um vinho equilibrado e um vinho com boa concentração de aromas e sabores, portanto, um vinho bom, com uma relação qualidade-preço muito boa. Nós temos um curso presencial aqui, Dimas, que a gente faz com nossos alunos, e os alunos inscritos nesse curso presencial, eles pagam descontos especiais nesse vinho. Então, esse vinho sai a R$ 80, um vinho que é vendido no mercado geralmente a 100, 110 e tal. É isso. Terminamos aí o aspecto visual, olfativo e de boca, de paladar do vinho. Você tinha me feito uma pergunta? É sobre a harmonização. Eu estou olhando até aqui porque o Marcos, acho que é o seu chefe, Ótimo. ele estava falando da questão aqui, que é peixes de carne branca, que não, de forma alguma, com atum e salmão. Aí até citaram, né? Vieiras. Aí ele comentou, vieiras sem limão. Então, assim, o que você pode recomendar? E eu até aproveito essa emenda que a gente está fazendo com a questão da harmonização para te fazer a seguinte pergunta. Eu acho que até o Marcos pode colaborar com isso. Esse vinho, se a gente for usar ele em comida, que tipo de prato a gente consegue fazer com ele? Porque às vezes a gente precisa de um vinho mais alcoólico, um vinho mais ácido, menos ácido. O que a gente consegue combinar também na execução da gastronomia? Então vamos lá. Primeiro a harmonização, né, com que ele combina e depois para a utilização culinária. Eu não utilizaria, Dimas, de forma alguma, nenhum vinho de qualidade acima de bom para culinária. Para citar um exemplo histórico, o vinho Madeira foi durante muito tempo vendido para a França, Portugal, os países da Itália, né, e o continente de Portugal, porque Madeira é Portugal, mas o continente, França, Itália, o continente português, para fazer pratos com molho madeira. Filé ao molho madeira todo mundo conhece e tal e tudo mais. E tinha uma qualidade muito ruim. E aí sim, eu acho que deve ser feito e tal, e utilizado. Quando eles começaram a investir em qualidade, deu um salto no vinho Madeira, né? Começaram a produzir vinhos de varietais que não era a tinta negra mole, que eram as grandes varietais, a Cercial, a Boal, a Verdelho, a Malvasia. Aí começou com Terrantez, uvas até que a gente não desconhecia, e hoje o vinho Madeira é um vinho espetacular, uma das minhas paixões e tal e tudo mais. Isso depois da incorporação de Portugal, do alargamento da Comunidade Europeia, em o terceiro alargamento, né, incorporação de países na Comunidade Europeia, que ocorreu em 85, que levou Portugal e Espanha a entrar na Comunidade Europeia e, portanto, a responderem à demanda e às determinações que a Comunidade Europeia exigia para a qualidade dos vinhos. Isso deu um salto nos vinhos da Espanha e Portugal. Mas falando do molho madeira, sabe por que eu não uso? Porque quando você coloca o vinho no cozimento, pronto, você destruiu a ideia do produtor. Então, assim, é mais fácil pegar vinhos mais baratos para utilizar para o cozimento. Eu quero mais acidez, eu vou lá, compro o Sauvignon Blanc baratinho e tal, porque eu vou destruir as outras características, porque o calor vai fazer destruir as outras características. Então eu não cozinharia com esse vinho. Esse vinho é um vinho que merece ser tomado, né? E eu não cozinharia com esse vinho. Quanto à harmonização, o que mais prevalece no vinho, nesse vinho que eu estou tomando aqui, né, o vinho que estamos tomando hoje, é a intensidade de aromas e a fruta dele, tá? E a acidez que esse vinho tem e o seu equilíbrio. Então, eu acho que esse vinho suporta, sim, peixes, né? Massas que não sejam carregadas, muito carregadas, em massa sempre com molho branco, sem dúvida nenhuma, mas que não tenham, eu acho que não tenham muita intensidade de sabor, para permitir que o vinho não atrapalhe. Então, um espaguete à parisiense, que é um pouquinho de creme, frango desfiado e espaguete. Beleza. Acho que, por exemplo, peixes, todos os peixes grelhados, né? Qualquer filé de um São Peter, até uma tilápia boa, uma pescada amarela, um robalo, qualquer desses peixes com esse vinho, legal. Todos aqueles que forem grelhados, até o bacalhau, com esse vinho, seria muito legal, ele grelhado. Já nos azeites, eu acho que a gente vai pedir um pouquinho mais de corpo de um vinho, e esse vinho não tem tão corpo assim. Então eu ficaria nos peixes grelhados, nas carnes brancas. Eu acho que a carne vermelha bateria muito nesse peixe. Pronto.
para não Ótimo, ocupar muito tempo com a pergunta. ótima dica. Não, é ótima dica porque como a gente está falando de Brasil, né, a gente tem tanto opções para pratos mais quentes e aí eu acho que peixe grelhado é uma coisa que combina com quase todos os tipos de estação, né? Então assim, pode Claro. estar o sol rachando em pleno verão, como no inverno, um peixe sempre vai bem, né? Então, é o que a gente fala. Se é para não errar, vá pelo, como é? Para não errar, é mais fácil você ir pelo que já é correto, né? Não pelo duvidoso. Então, a gente sempre opta. A gente é muito contra essas grandes denominações. Vinho branco com carne branca, Sim. mas realmente o Marco tem razão. Esse vinho não aguenta nem um peixe com mais intensidade, porque ele não tem tanto corpo assim. Então, eu acho que realmente o salmão, o atum, vão dar uma matada nesse vinho. Então, peixes mais sutis mesmo. Pescada amarela, robalo, côngrio. Eu acho que são vinhos que são peixes que vão aceitar esse vinho mais facilmente. Acho que os molhos provençais também. Esse vinho, pela acidez legal que ele tem, ele vai aceitar molho provençal, entendeu? Vai aceitar, de repente, até um Belle Meunier, que pode ter um pouquinho de fruta dada pela alcaparra e o peixe grelhado. Então, enfim, mas nesse nível aí, acho que nem peixes vamos dizer, mais suculentos, de carne vermelha, eu acho que esse vinho aguenta e definitivamente eu acho que carnes matariam esse vinho. É um vinho, nós estamos Tá, falando de um vinho de 12% de álcool, né? Ele não tem sim. tanta personalidade, tanta potência para aguentar. É isso aí que a Zeisa está falando. Ele é aromático, perfumado e refrescante. É isso mesmo. Esse é o grande barato desse vinho. Saindo um pouco dessa questão do vinho, voltando um pouco mais para o aspecto de conhecer um pouco mais o Breno, me fala um pouco sobre quando você já dentro do mundo do vinho, né, já imerso do mundo do vinho, qual foi a sua, eu posso dizer, a sua melhor experiência e qual foi a sua maior frustração no mundo do vinho? Nossa, que pergunta. Nós não combinamos pergunta, então o Dimas está me apertando. Bom, do que me vem à cabeça, né? Eu acho que eu estava no estágio ainda inicial, assim, deve ter sido 2008, por aí, e eu visitei a França e eu estive no Vale do Loire. E eu nunca havia experimentado um Chenin Blanc Moyeu, ou seja, um Chenin Blanc de uvas, um composto de uvas botritizadas ou de colheita tardia. E eu estava em Vouvray e passei e vi uma adeguinha. Eu falei, nunca tomei, vou experimentar. Eu fiquei fascinado com aquele vinho. Não foi o vinho mais caro que eu tomei na minha vida, não foi o vinho mais afamado em termos de rótulo, mas ele mostrou uma coisa que eu gosto de divido com você, divido com quem me conhece, segue nos trabalhos que eu faço. Eu escrevo no Jornal Popular, eu tenho que é o jornal, né, que eu disse para você, eu tenho uma coluna na CBN, tenho os meus canais no Instagram, que é esse aqui que nós estamos falando, temos o canal Telegram, Breno de Faria, e eu digo muito isso nessas oportunidades que tenho de dizer. O barato do vinho, do mundo do vinho, é um dos grandes baratos, talvez o maior barato, é a diversidade que ele proporciona, né? A diversidade de prazeres e de momentos. Então, assim, você tomar um late harvest, que é um vinho doce, né, de colheita tardia, ou um botritizado, mais ainda, a complexidade que ele tem, a doçura que ele tem, é um astral. Você com seus amigos, com namorado, namorada, ou com casais, ou num jantar, é um barato que ele vai dar. Você fazer a mesma coisa com um Barolo é outra história. Você tomar um vinho do Porto é outra história, né? Vamos nos reunir para tomar espumantes, é outro astral para a noite, entendeu? Não, vamos tomar agora só Sangiovese, vamos tomar Brunello e... Você está entendendo? Então, assim, aquilo ali bateu para mim naquele momento. Eu falei, nossa, eu tomei um vinho muito diferente, que vinho legal, que barato.
assim, vinho é um mundo, cara, né? Cada garrafa é diferente de outra, existem inúmeros estilos e formas de fazer vinhos, e aquilo me bateu muito bem. Eu acho que a maior decepção que eu tive foi com pessoas. Foi com pessoas. Pessoas que se dizem muito entendidas e que, na verdade, nem são, e que se escondem atrás de uma empáfia muito grande, falando palavras difíceis e se colocando em pedestais que não deveriam se colocar, porque o vinho não é isso. Vinho é feito de uva, uva é vitis vinífera, e vitis é vida, vinho é celebrar vida, e celebrar vida, para mim, é comungar, é dividir conhecimento, é dividir espaço e tal e tudo mais. E pessoas que por determinados momentos me decepcionaram. Eu acho que a grande decepção... O vinho nunca me decepcionou, não. Ele sempre foi muito fiel comigo, muito leal. O que mais me decepcionou mesmo foi... Já tomei vinhos estragados e que foram grandes exemplos para mim. Até os piores vinhos que eu tomei foram vinhos que foram grandes exemplos. Porque se eu não conheço o que é estragado... Se eu não conheço o que é um vinho bouchonné, um vinho oxidado, como que eu vou valorizar o vinho que está lá? Né? Se eu não conheço a decepção, como que eu vou valorizar o momento bom? Então, até o vinho nunca me decepcionou. As pessoas me decepcionaram, algumas, muito mais que o vinho. Sim. É bacana você falar isso, porque a gente teve na verdade, duas, né, oportunidades de diálogo, tanto com Adolfo Lona, não sei se você conhece, né? Escritor e produtor. Conheço, sim. E também com o Júnior Cavalca, que é um empreendedor que vem para uma linha de trabalho na área do vinho que a gente fala, né? Hoje até fiz um vídeo para o YouTube, no canal da Divino, e a gente estava falando sobre a questão do básico. O que é ser vitícola, o que é ser vinícola e o que é ser vitivinícola. Porque as pessoas não estão interessadas em saber se você está experimentando uma uva com aroma de amoras colhidas no verão de 2001 no Egito, que é o que acontece muitas vezes. É verdade. E aí é o que ele falava, assim, a gente precisa entender que o mundo do vinho, ele precisa integrar pessoas. Então, se a pessoa que está na vindima, né, que trabalha na vinícola, ela não é capaz de comprar o vinho que ela produz, seja ele qual for, é injusto. Se a pessoa que trabalha na distribuidora também ela não se acha capaz de beber aquilo que ela vende, é injusto. Então a gente vem com um discurso do mundo do vinho que ele é muito mais, não por uma igualdade, porque também a gente está num país tropical e as pessoas ainda têm muita cultura da cerveja. Mas a gente vem tentando, através de um discurso de que o vinho é para todo mundo, e graças a Deus no Brasil a gente tem pelo menos assim, em macro perfis, a gente tem 10 grandes perfis de consumo. E se a gente for esmiuçar isso ainda, vai muito mais que isso. Então, assim, não tem por que ficar colocando defeito no vinho do outro, porque o vinho do outro também tem o seu mercado. Então, quando você fala isso, né, que o que decepciona são as pessoas, eu acho que de maneira geral isso se aplica. Então, assim, eu acho que a gente pode seguir com as perguntas e talvez não te alfinetando, eu espero não te incomodar com essas perguntas. Não, eu já combinei com os meus seguidores, eu já divulguei que a live hoje seria diferente, que foi uma honra para mim ser convidado por vocês. E uma coisa interessante, né, Dimas, vamos dividir aqui com o pessoal, nós somos marcados numa página chilena como programação de entrevista de hoje. E eu achei muito legal isso, assim. É uma página do Chile, eles publicam o que vai acontecer no mundo do vinho no dia a dia. Como se fosse uma grade de TV, de canal pago. O que vai passar hoje? E aí vem os horários lá e a gente achou muito bom que a Divino e eu estávamos elencados lá, numa página lá no Chile, olha, vejam e tal. Achei interessante, achei muito legal. Essa nossa live vai ficar gravada no meu feed, no feed de vocês também, né? E vai ser muito legal. Está sendo muito legal, né? Temos ainda aí 11 minutos para... Pode fazer a pergunta que você quiser. Eu já expliquei para os meus seguidores que hoje a gente ia fazer uma brincadeira aqui, com uma entrevista e uma degustação, então fique à vontade para fazer as perguntas, tá? Eu acho que também acaba gerando novas oportunidades de diálogo para a gente poder se reencontrar, para poder aprofundar um pouco mais o diálogo sobre vinho.
e também conhecer cada vez mais você. Então, assim, para terminar, a última pergunta seria, e são dois níveis, né? Uma é, o que que você, enquanto Breno sommelier, recomenda para as pessoas que estão entrando no mundo do vinho agora? E a segunda pergunta é, o que que torna um enochato chato e o que que ele deve fazer para se tornar um, um enolover, digamos assim, uma pessoa do mundo do vinho um pouco mais democrática? Porque é o Wine que você friendly. falou. Wine friendly seria uma boa opção. Então, são essas duas perguntas, assim, para a gente poder finalizar. Eu acho que as pessoas que estão chegando agora no mundo do vinho, que gostam de ter, e o Juliano fez uma brincadeira aí que quem trabalha na Ferrari deve poder conformar a Ferrari. Eu não entendo, não entendi o que o Dimas disse. É preciso a gente preocupar com acessibilidade e descobrir vinhos que sejam mais acessíveis e que valham pelo custo-benefício, pela qualidade e preço, é uma tarefa muito interessante. Mas voltando à sua... e que muito me agrada. Mas voltando à sua pergunta, quem está começando no mundo do vinho, eu diria o seguinte, aprenda a degustar. Por quê? E eu particularmente dou curso de vinhos, então não estou falando em causa própria, eu falo isso para os meus amigos, sem nenhuma. Como eu dou cursos de vinho, né, e de degustação, isso vem a calhar, mas por quê? Porque você evita de rasgar dinheiro. Então, quem toma um vinho de 50, podem ter vinhos de 50, 80 reais, muito bom. Esse é um vinho bom de 80 reais, que pode chegar a preço final de 80, 100 reais. Mas tem vinhos de 300 reais, né? Então, para você começar a tomar vinhos de 300 reais e abandonar esses vinhos de 100 reais, você tem que saber onde estão as diferenças. E as diferenças estão nessas regrinhas que o povo chama. É tomar na taça ideal, é usar os órgãos dos sentidos com atenção e sistemática. Degustar isso, né? É continuar bebendo vinho, mas degustando, ou seja, utilizando seus órgãos dos sentidos, visão, olfato, paladar e tato, impressões táteis, tanino, impressão tátil, temperatura, impressão tátil, né? E para que você tenha, então, extraído dessa vítima, que é o vinho, tudo aquilo que ele está te dando e que diferencia o vinho de 50. Né? 50 para 300 é 250, então você tem que valorizar esses 250 reais. E para valorizar, quem está entrando no mundo do vinho, aprenda a degustar. Participe das nossas lives, participe dos encontros da Divino, das entrevistas, compre meu livro, participem dos nossos canais sociais, né? Participem de cursos de vinho para aprender a degustar. Mais do que para aprender conhecimento, os Grand Cru da Côte de Beaune são esses, os Grand Cru da Côte de Nuits são esses, só tem um Grand Cru não sei aonde, os maiores produtores, não, isso é decoreba, Vinho, o legal do vinho é aprender como se faz, por que você fazer um vinho de uma tal forma vai dar uma qualidade X, etc, etc. Eu acho que é isso. Como comprar o livro, Caver? O livro é esse, Vinho Muito Prazer, vou te mostrar de novo, tá? Vinho Muito Prazer, por Breno de Faria, e ele está na Amazon, em formato de e-book. Então, basta entrar na Amazon, Vinho Muito Prazer, Breno de Faria, tá bom? É isso. Você fez uma segunda pergunta, que é o do enochato, né? O enochato é aquele que, vou usar uma expressão forte, vomita conhecimento desnecessariamente. Então, se eu chego à sua casa, você me convida, a mim, a minha noiva, e eu vou à sua casa e se oferece, e eu fico vomitando conhecimento, você quer conversar sobre, sei lá, entendeu? A goleada que o Atlético entregou no Flamengo, ou você quer falar sobre carro, você quer falar sobre Fórmula 1, ou quer falar sobre planta e tal. E eu fico insistindo, não, vamos falar do vinho, e fico, entendeu? Forçando a barra. O enochato é o cara que chega e fala, mas esse vinho não combina com essa comida na sua casa. Você convidou um casal e o cara fala, esse vinho não combina com essa comida. Meu amigo, beba água, diga que você não gosta de beber vinho enquanto você está comendo, beba água enquanto está comendo. Parou, tomou água, come um pãozinho ali, volta. Agora eu gostaria de experimentar o vinho de novo, não precisa falar. Então, o enochato é o vomitador de conhecimento. O cara que você quer se colocar num pedestal, seja ele moral, social, financeiro e tal, vomitando conhecimento desnecessariamente. E uma das coisas que eu aprendi, e acho que você vai concordar comigo,
não sei se é essa a sua experiência, é que geralmente os enochatos não entendem de vinho, né? Eles fazem isso e usam palavras difíceis e gostam de demonstrar conhecimento para afastar o conhecimento comum que você tem do dele, né? E para que pareça que ele está num pedestal, né? E o meu trabalho é exatamente o contrário, é transformar as coisas que as pessoas podem achar difíceis em fáceis, usando uma linguagem fácil, porque realmente o conhecimento que eu tenho é um conhecimento grande e, portanto, eu não preciso disso. Tá certo? É isso. Breno, eu gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade de estar aceitando o convite para a gente participar não só da sua degustação, mesmo com os imprevistos, mas de conhecer um pouco mais do seu trabalho. Eu acho que tem muita coisa ainda para a gente conversar, muita coisa ainda. E espero que logo que essa pandemia terminar, a gente pretende fazer não vou dizer mega evento, mas a gente vai fazer um evento de algum porte aqui no Rio de Janeiro com novos atores do mundo do vinho. E eu espero que você possa estar entre esses atores para a gente poder dialogar, construir, desconstruir muita coisa também que é importante para a gente. Então, Perfeito. obrigado a todos vocês que assistiram a live, obrigado aos seguidores do Breno, a você, Breno, mais uma vez. E a gente se esbarra numa próxima oportunidade. Foi um prazer e uma honra o convite, sem dúvida nenhuma. Já está aceito o convite, é um prazer. Para mim, falar de vinho é sempre um prazer. Muito obrigado pelo convite, viu, Dimas? Um abraço para vocês da Divino, tá bom? Um abraço, até a próxima. Até mais. Muito bem, gente, voltamos, só nós. Olá, voltamos. Agora só nós, nossos seguidores. Grande papo com o Dimas, muito simpático, muito agradável o papo. Acho que muito instrutivo também, né? Pude apresentar algumas coisas que vocês já conhecem, né? Conhecem o meu trabalho na CBN, na minha formação, a gente sempre tem falado aqui. E foi muito legal bater esse papo com ele, né? Vocês têm alguma dúvida que vocês querem tirar aqui a respeito da degustação do vinho? Enochatos são inseguros? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Já falei como compro o vinho. Eu também adorei o vinho. Gente, vejam a evolução de taça desse vinho. Olha só, prestem atenção. O quanto de fruta... Agora parece até fruta tropical está aparecendo nesse vinho agora, não é? Está aparecendo um pouquinho de manga, não é? Mas muita nectarina, pêssego ainda, aquelas frutas de caroço mais maduras. As frutas cítricas não tão azedas assim, aquela lima da Pérsia. Olha o quanto ele evolui na taça, né? Em termos de intensidade e de complexidade aromática. Logo, uma complexidade dentro dos nichos primários, ok? Portanto, não dá para dizer que esse vinho é complexo, né? É um vinho muito direto de intensidade aromática, mas não muito complexo, porque ele fica sempre nos nichos primários. É muito interessante, aromático, ácido, legal, né? Um vinho bom de servir numa temperatura um pouquinho mais gelada. Eu colocaria esse vinho aí nos 11 graus, por aí, né? Para tomar nesses dias quentes que estão começando, né, gente? Vocês estão vendo? Eu sempre vinha aqui de blazer, né? Botava aquele blazerzinho e tal. Às vezes fechava a janela. Hoje eu tô com janelas abertas, cachorro latindo lá fora e tal. Tô só de camisa aqui. E o calor voltou. O calor voltou. Mas é isso. Alguma pergunta com relação ao vinho nesses 2 últimos minutos, 1 minuto e meio que temos aqui? Agradeço vocês, a presença de todos, tá bom? E para a semana que vem, gente, a gente vai degustar um vinho português que nós anunciaremos amanhã. Um vinho do Douro e que nós degustaremos com o produtor, que se chama Bernardo. Então, quem adivinhar, recebe o quê? Um parabéns. Tá bom? O Bernardo é um produtor do Douro, que produz o vinho que eu vou divulgar amanhã. Vou fazer um spoilerzinho aqui. Não, aliás, não vou fazer spoiler. Não vou fazer spoilerzinho aqui. Vou divulgar amanhã o vinho que vamos degustar. E atenção, porque esse vinho, com muita liberdade do Bartolomeu, ele não vai ser vendido no Bartolomeu. Ele vai ser adquirido no Porto Cave. E a gente vai dar a localização do Porto Cave, restaurante português do meu amigo Zé Pedro. Tá bom? Eu acho o Zinfandel muito legal. Especialmente, o Zinfandel é a mesma Primitivo. Muito plantado na Califórnia, no Vale Central, região de Lodi. Então, são os Zinfandéis maravilhosos. Adoro, tá?
E é isso, faltam 20 segundos, eu quero agradecer a paciência que vocês tiveram comigo, com o Divino, espero que tenham gostado de conhecer um pouco da minha história, e na segunda-feira que vem, às 20 horas, nós estaremos juntos, no dia 24, degustando esse vinho português com o produtor. Beijo, valeu, obrigado.